Olá, bem-vindos à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson Eu sou Jack Welch. e estamos animados para falar sobre o livro de Alma hoje. Estamos nos capítulos 43 a 52, cobrindo um período de 8 anos, do 18º ao 25º ano do reinado dos juízes. Foi um período muito importante. Foi um período crucial, porque várias questões importantes são abordadas no livro de Alma. É um livro extenso e esperamos que você não se canse ao lê-lo. Ao tentar compreender o panorama do livro de Alma, talvez você se pergunte, por que o livro de Alma vai até o capítulo 63? Porque é Elamã quem está escrevendo aqui. E também Moroni, foram várias pessoas diferentes. Mas há algo que considero muito importante que une todo o livro de Alma. Lembrem que o livro de Alma começou com o desafio de estabelecer o governo dos juízes e o problema que surgiu com Neor. E a grande questão, creio eu, no livro de Alma é: o governo dos juízes sobreviverá a isso? E Elamã, é claro, será o sucessor de Alma. O filho, Mas eles não sabem se Alma voltará ou não. esse é o capítulo 45. Acho que por um tempo eles ficaram esperando. Bem, talvez ele retorne. E se voltasse, continuaria como sumo sacerdote. Entendido. Então, de certa forma, acredito que até o final do livro de Alma, Elamã é o sumo sacerdote em exercício, agindo em nome de seu pai, porque eles não sabem se ele está vivo ou se está morto. Portanto, temos esse fio que mantém o livro de Alma unido. Além disso, enfrentamos os desafios constantes ao reinado dos juízes. Os zoramitas se tornaram um fator importante. E vocês se lembram do motivo pelo qual os zoramitas ficaram tão irados? Bem, foi porque Alma levou os zoramitas excluídos com ele para a terra de Gerson, onde passaram a viver com os Eles amonitas. também enterraram suas armas e queriam viver os ensinamentos que os aproximariam de Cristo. E em resposta a isso, os zoramitas em Antionon farão uma aliança com os lamanitas. Foi onde paramos. E os lamanitas tinham essa mesma queixa, de que os nefitas levaram parte de seu povo, que se tornaram os amonitas. Então eles... A visão geral política. Não se trata apenas de uma briga. Há grandes interesses em jogo, como é comum em campanhas prolongadas. Durante esses 5 anos, há 8 batalhas destacadas, mas o que me surpreendeu, no entanto, é que o foco não está nelas. As batalhas mais longas sequer são mencionadas. É dito apenas que duraram muito tempo. O que realmente se destaca é o reconhecimento da intervenção de Deus, dos milagres e das bênçãos que Deus inspirou em seus líderes através de estratégias e desenvolvimentos. Vemos aqui mais a mão de Deus do que o próprio campo de batalha. Lynn, você está absolutamente certa. Frequentemente vemos a mão de Deus direcionando os eventos e trazendo bênçãos. E acho que é por isso que Mormon, especialmente, teria deixado todo esse material no livro de Mormon. Acho que ele o desenvolveu cuidadosamente. Ele organizou as cartas e as diversas conversas de maneira meticulosa. Mas ele também entende a estratégia militar. É claro, sim. E ele entende Ele foi um general. o necessário para organizar e vencer batalhas. E ele olha para trás e se surpreende com o fato de terem conseguido vencer como venceram. Isso aconteceu porque o Senhor os abençoou. Há 2 propósitos na página de rosto. Um deles, é claro, é convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo. Mas há outro, que é mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que saibam que não foram rejeitados. Esses capítulos estão cumprindo esse propósito. Vemos como isso aconteceu nesses capítulos. A mão de Deus está protegendo especialmente os conversos amonitas. Eles são lamanitas, e a liberdade religiosa foi necessária para protegê-los e para sobreviverem. E com isso, no livro de Elamã, veremos Samuel, o lamanita, e outros lamanitas que são proeminentes e mais justos do que os nefitas. Portanto, o objetivo de Mormon é mostrar que, de fato, enfrentaram batalhas contra os lamanitas. Mas seu propósito aqui
é mostrar que eles não foram rejeitados. E a maior parte disso estará no próximo capítulo com os amonitas e os guerreiros de Elamã na próxima semana. Para esta semana, elaborei um gráfico que ilustra os capítulos de Alma e os anos correspondentes. Temos 2 anos no 18º ano do reinado dos juízes, que tratam do grupo dissidente de Zaraemna, derrotado e retornando aos Lamanitas. Em seguida, há vários capítulos no 19º ano do reinado dos juízes, abordando os 4 anos em que Alma entregou as placas para seu filho. O Jack já mencionou que não sabemos exatamente o destino de Alma, mas eu acredito que ele foi transladado, mas só descobriremos o que aconteceu lá no céu. Sim, só ficaremos sabendo lá, mas aqui eles não Não, eles sabiam. Eles especularam, não, especularam sobre especularam. isso. E mesmo que ele tenha sido transladado, talvez voltasse e os É visitasse. claro, sim, não, concordo plenamente, sim, sim, Portanto, sim. ainda há esse aspecto em aberto. No capítulo 46, somos apresentados a Moroni, o novo capitão do exército nefita. Amaliquias assume como rei dos Lamanitas, e lemos sobre suas intrigas nos capítulos 47, 48 e 49. E terminamos esta semana com a sucessão no poder entre Nefia e seu filho, Paurã. Depois, infelizmente, ocorre uma batalha interna entre os realistas nefitas que desejavam alterar a lei. Eles não queriam o governo de juízes, queriam retroceder à monarquia. E foi levado ao povo e votado. Essa é nossa visão geral de hoje. O problema gerado por essa pequena divisão interna foi uma guerra civil, e isso gerou uma segunda guerra lamanita. E é aí que terminamos, bem no início da guerra com Amaliquias, o segundo Amaliquias. E mantiveram o nome Guerra Lamanita. Mas lembrem que os líderes eram esses oramitas, Os dissidentes? os dissidentes, e eles vão e reúnem todos os guerreiros lamanitas. E os colocam como líderes e capitães-chefes, mas são os oramitas, que ainda estavam chateados com o que havia acontecido, lá na terra de Zaraenla. Portanto, não é muito diferente do tipo de divisão política vista nas guerras atuais. As pessoas buscam aliados e priorizam apenas seus próprios interesses. Portanto, temos aqui zoramitas, lamanitas, nefitas e também mulequitas envolvidos nessa situação de guerra. É um cenário complexo. Acredito que podemos extrair lições valiosas para o mundo de hoje a partir disso. Que a divisão, que um povo dividido, é um povo conquistado. E é necessário manter a união do povo. Os extremistas, os dissidentes, são prejudiciais. Acho que Mormon quer mostrar que isso quase foi o fim. Quase destruiu o povo nefita e o governo dos juízes. Quem restaria para saudar o nascimento de Cristo apenas algumas gerações depois? Se esse período de guerra não tivesse sido resolvido por pessoas justas e diligentes? Bem, vamos ao texto. Começando no capítulo 42, versículo 1. Os filhos de Alma andaram entre o povo para proclamar-lhes a palavra, e o próprio Alma não conseguiu descansar. Eu simplesmente adorei isso. Acabamos de ler sobre outros exemplos de missionários, e Alma envia seus filhos, mas dessa vez ele mesmo precisa se juntar a eles. Pregaram a palavra e a verdade segundo o espírito de profecia e revelação, e pregaram segundo a santa ordem de Deus, pela qual foram chamados. Quero destacar mais uma vez que eles não possuem o sacerdócio arônico. Eles possuem o sacerdócio maior. O livro de Mórmon se refere a isso como a santa ordem de Deus. Nós o chamamos de sacerdócio de Melquisedeque, e me comove profundamente a constante referência ao fato de que estão agindo sob o poder e a autoridade de Deus. E por causa disso, eles têm os dons do Espírito, o dom da revelação, o dom da profecia. E essa é uma frase que não é usada na Bíblia. É uma frase do livro de Mórmon repetida em outras revelações modernas. Quando agimos em nome de Deus, fazendo a obra de Deus, recebemos seus dons, quer sejamos homens, mulheres ou crianças. Observe que a santa ordem de Deus é o que Alma pregou na cidade de Amonia. Para ilustrar essa ordem, ele utilizou como exemplo do sacerdote justo, Melquisedeque, o arquétipo ideal. Portanto, temos os filhos de Alma,
a quem ele encarregou de ensinar seguindo a santa ordem do sacerdócio que lhes havia sido dada, para falar com o espírito de revelação e profecia e assim pregar o evangelho. Dei uma olhada nesses 3 filhos. É interessante observar onde eles são mencionados e para onde vão. Lembram que há 1 ou 2 semanas tivemos uma lição sobre as bênçãos ou orientações que foram dadas a esses 3 irmãos? Agora, vemos que Corianton se arrependeu, seguiu em frente e acatou o conselho de seu pai. Siblon, por sua vez, continua a trabalhar ao lado de seu irmão Elamã. É legal ver a continuidade dada por esses 3 irmãos. É legal ver que há muita continuidade no texto sobre os 3 irmãos. Eles não estão longe um do outro. Não sabemos exatamente onde eles estão sediados, mas é provável que o templo em Zaraenla fosse a base de operações deles. Parece que sim. Alma vai descansar lá antes de partir para outra missão. Como você mencionou, a situação envolveu a todos. Seus problemas religiosos se transformaram em questões políticas. No versículo 4, vemos que os zoramitas se tornam lamanitas. Portanto, a questão religiosa se tornou algo muito mais complexo. Nesta tabela, apresentamos as várias guerras, com seus títulos e um breve resumo para facilitar a compreensão dessa era militar e sua história complexa, para demonstrar as diversas etapas e eventos que a compõem. E que perdurou por muitos anos. Uma das guerras durará 7 anos. Portanto, nós precisamos acompanhar quem está onde e o que está fazendo. Gosto de mapas. Eu ia sugerir que é uma ótima ideia desenhar seu próprio mapa, se preferir, para ter em mente quais eram os principais cenários de conflito militar da história. E reconhecer que às vezes estamos ao sul de Zaraenla, às vezes estamos em Gideão, que não fica muito longe Do de outro lado do Zaraenla. rio Sidom. E, portanto, quando uma batalha está ocorrendo em Gideão, é na porta da capital. E eles constroem novas cidades no litoral norte, em Morianton, o que é algo novo para acrescentar a seu mapa. E tudo é próximo. As cidades estão a poucos dias de viagem umas das outras. É dito que era possível ir de uma cidade a outra em um dia. Lembram que da terra de Nefe à terra de Zaraenla, com crianças e animais, levava cerca de 20 dias a pé. E mapear a região é útil para compreender melhor onde os eventos aconteceram. E também do ponto de vista da análise militar. Às vezes, essas pequenas escaramuças são apenas, como no início, batalhas que se dissipavam rapidamente ou apenas um confronto rápido. Mas em outras ocasiões, eles estarão lutando simultaneamente, em 2 frentes e até mesmo em 3 frentes. E claro, pela experiência em guerras mundiais, aprendemos que é muito difícil manter várias frentes de confronto, especialmente no mundo antigo, lutar em 2 ou mais frentes. No capítulo 43, há 7 momentos distintos em que o autor destaca essa importante lealdade divina. Eles não estavam honrando a Moisés, não estavam honrando as terras nefitas. O foco era honrar a Deus. E nesse versículo, no capítulo 43, versículo 9, lemos que eles queriam proteger suas terras e suas casas e suas esposas e seus filhos para poderem defendê-los das mãos de seus inimigos e também conservar seus direitos e seus privilégios, sim, e também sua liberdade para poderem adorar a Deus segundo seus desejos. E isso é repetido 7 vezes nesse capítulo de maneiras diferentes, com palavras diferentes. Mas para mim, isso é algo que ele quer que entendamos. Eles não estão lutando porque querem mais poder ou autoridade. Eles estão lutando apenas defensivamente e apenas para proteger suas E famílias. temos aqui o número 7 novamente. É mesmo. Já sabemos que o número 7 enfatiza a santidade dessa causa. O que eles estão defendendo é principalmente o direito de adorar como desejam, de acordo com sua própria religião, igreja e Deus. E assim, eu ainda não havia contado, mas percebo que há diferenças sutis entre essas declarações. No entanto, está muito claro que eles possuem o compromisso de campanha religiosa para apoiar, o que, mais uma vez, é o elemento essencial do governo dos juízes. Que Alma. O pai e Alma, o filho, haviam estabelecido.
E agora vemos isso concretizado. Depois que Alma se foi, quem ficou lá para defender essa agenda política e religiosa? Bem, como já mencionamos, o povo de Amon, os amonitas, tentavam ser pacifistas. Eles deixaram seus filhos irem porque os jovens não haviam feito o juramento de não pegarem armas. Eles não eram pacifistas no sentido de não fazer nada. Ainda usaram seus recursos para auxiliar o exército. No capítulo 43, versículo 12. E os nefitas não permitiriam que os amonitas fossem destruídos. Portanto, deram-lhes terras para sua herança, que era a terra de Gerson, e o povo de Amon deu aos nefitas grande parte de seus bens para a manutenção dos exércitos. É por isso que não os considero pacifistas, pois apoiaram outros a lutar para defendê-los. Eles pagam para que outros os guardem e os protejam, e acabam não ficando muito tempo em Gerson. Os zoramitas estavam a caminho para buscar alguns dos seus que haviam se E eles juntado ao terão que grupo se mudar. amonita. Agora, lembre-se que o convênio feito é que suas espadas não serão manchadas de sangue. Portanto, poderiam fazer qualquer outra coisa que não envolvesse derramar sangue, Exatamente. ou seja, matar. A primeira menção ao capitão Moroni está no 17. Assumiu todo o comando e a direção de suas guerras, e tinha apenas 25 anos de idade quando foi designado capitão-chefe. É interessante lembrar que Alexandre, o Grande, tinha aproximadamente a mesma idade, 200 anos antes, na Grécia Antiga, bem longe do Novo Mundo. Fiquei impressionada por ver que essa não era uma idade inédita, ter um capitão militar tão jovem. E vocês sabiam que o grande editor deste livro, Mormon, também se tornou capitão aos 16 anos? Os versículos 23 a 24 continuam dizendo que Moroni também sabia das profecias de Alma. Observe as profecias que são importantes. Alma é um profeta e profetizou o futuro. Não apenas as profecias nesse sentido, mas as palavras do profeta. Acho que a palavra é ampla o suficiente para incluir os ensinamentos, os convênios e as profecias sobre a vinda de Cristo. Tendo conhecimento das profecias de Alma, enviou-lhe alguns homens, pedindo-lhe que perguntasse ao Senhor. Moroni sabe que Alma tem um dom profético. E como um bom líder militar, ele vai até o profeta para pedir orientação. Acho isso brilhante. E Alma, que conhece a área onde eles estavam lutando na terra de Mante, também poderia dar uma resposta não apenas inspirada, mas provavelmente porque entendia a logística daquele lugar. E ele dá não apenas o lugar, mas o momento. E aconteceu que a palavra do Senhor veio à Alma, que os exércitos dos lamanitas estavam marchando para Na chegarem à cabeceira do terra rio de Sidom. Mante. Alma também esteve lá depois que saíram de Amonia. É para lá que ele vai agora. Essa batalha foi de curta duração. É isso Durou mesmo. alguns dias, talvez algumas semanas. Não havia um grande objetivo militar. Não, porque estão com medo. A guerra zoramita é dominada pelo fato de Moroni ter se preparado tão bem. No versículo 35, os lamanitas passaram pela colina de Ripla e entraram no vale e começaram a atravessar o rio Sidom. Quando atravessavam o rio Sidom, foram recebidos por outra pessoa. E o que o versículo 49 nos diz? E começaram a resistir aos lamanitas com vigor, e na mesma hora em que clamaram ao Senhor por sua liberdade, os lamanitas começaram a fugir deles. Percebeu o que eu estava mencionando antes? A ênfase do autor é que a mão de Deus está nisso. Deus os está protegendo. A outra coisa que o autor menciona no 43 é quantidade. Esses descendentes eram quase tão numerosos quanto os nefitas. Isso não é incrível? E depois temos: os lamanitas eram mais numerosos, mais que o dobro dos nefitas. Portanto, o autor está tentando dizer que estavam em desvantagem numérica. Isso me lembra, como você mencionou o Velho Testamento, a primeira batalha de Josué. Eles estavam em desvantagem numérica. Gideão também estava em desvantagem, mas o Senhor cumpre seus propósitos. Ele não precisa de força numérica. O capítulo 44 continua com essas poucas semanas, esses poucos dias de batalha. Quando Moroni vê que os lamanitas ou os zoramitas dissidentes estão assustados, ele interrompe a luta e diz: "Vamos fazer um convênio. Deixem suas armas e vocês poderão ir."
Bem, isso é interessante porque o líder deles, Zeraemna, está disposto a entregar sua guerra, mas não disposto a fazer o juramento. E isso me impressionou. Ele levou muito a sério. Ele pega sua espada, e é aí que o servo de Moroni intervém e não o deixa matar Moroni. Ele arranca a espada de sua mão, quebra a espada e o escalpela. Era um espadachim fenomenal. E pesquisei sobre o escalpelamento. Não é necessário remover toda a pele. Se só retirar uma parte já é considerado um escalpelamento. Um corte de cabelo. Você se lembra de Sansão? Ele não quis cortar o cabelo. Por causa da lei do Nazireu. É verdade. Ainda assim, está relacionado ao fato de que, em batalha, o cabelo comprido era uma expressão de força e poder masculinos. Assim, quando o cabelo é cortado, é como se estivessem próximos de tirar sua vida. Zeraemna recua, e a batalha dura mais alguns minutos, bem pouco tempo. No entanto, os juramentos militares dos nefitas e lamanitas eram extremamente sérios. O livro de Mórmon menciona não apenas os juramentos de lealdade das tropas, mas também os juramentos de rendição. Seus tratados de guerra eram compromissos solenes e inegociáveis, algo que se repete em todos os capítulos militares. E o que Zeraemna promete? Que ele e seu povo fariam convênio com eles de nunca mais tornarem a fazer guerra contra eles se poupassem a vida dos restantes. E esse juramento é importante para a próxima guerra que ocorrerá em E alguns novamente, o capítulos. que temos enfatizado é que esses não são os lamanitas que têm uma queixa contra os nefitas. São os dissidentes da própria terra de Zaraenla, especialmente os oramitas. Também fiquei impressionada ao ler mais alguns versículos, até o versículo 22. O rio Sidom tinha uma correnteza tão forte e rápida que permitia que eles depositassem os corpos ali, sendo arrastados pela força das águas. Lemos anteriormente que o rio Sidom era vadiável, que eles podiam atravessá-lo a pé, que os militares iam de um lado para o outro, que os filhos de Amon podiam se deslocar de Gerson para Mante por ele. Eles conseguiam atravessá-lo a pé. Mas leia o versículo 22 para mim, Jack. Isso é simplesmente fascinante. Agora, o versículo 22. E aconteceu que atiraram seus mortos nas águas do Sidom, e eles foram levados e estão sepultados nas profundezas E do assim mar. termina a guerra. No versículo 24, lemos: E assim terminou o 18º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E assim terminou o registro de Alma, que foi escrito nas placas de Nefe. Vamos para o capítulo 45. E no capítulo 45 temos agora uma entrevista de Alma a seus filhos. E é realmente como a entrevista de um presidente de estaca ou de um bispo, perguntando-lhes: vocês acreditam e estão mantendo sua fé? Estão obedecendo aos mandamentos e essas coisas? É uma espécie de despedida de Alma. Agora, é interessante que o registro de Alma não inclui essa entrevista. Não, o registro de Alma para no 44, e aqui é o 45. Portanto, esse é o filho dele, incluindo as 3 perguntas que lhe foram E feitas por que sobre você Cristo acha e que Deus. Elamã iria querer incluir isso no início de sua parte do registro? Bem, uma das perguntas é: você cuidará das placas? E você acredita em Deus? Ele está demonstrando sua disposição em realizar a obra de Deus. O que me fascina, Jack, é a diferença literária entre os primeiros 44 capítulos de Alma. Esses capítulos estão repletos de quiasmos. Acho que encontrei um em cada, no mínimo. A maioria é extensa e belamente estruturada. Alma 36 é, sem dúvida, o exemplo mais marcante. No entanto, a partir desse ponto, percebemos uma mudança na autoria. Em inglês, pode passar despercebido a menos que seja analisado com computadores e estilometria. Tenho uma tabela para mostrar a análise das palavras de Alma. Quando examinamos exclusivamente as palavras de Alma, seja de suas cartas, sermões ou narrativas, percebemos uma continuidade na autoria. Contudo, ao comparar Alma a Nefe, que também escreveu bastante, as estatísticas indicam que se tratam de autores diferentes. E à medida que avançamos para Elamã, identificamos novamente um autor distinto. Isso corrobora exatamente o que o livro afirma ser: um texto antigo com E vários você sabe, autores. esse gráfico, que foi publicado há muito tempo, é um de nossos primeiros esforços na década de 80. Graças ao trabalho de John Hilton, para dizer bem, que temos um extenso conjunto de palavras de Nefe e outro de Alma.
há material suficiente para comparar esses escritores a Joseph Smith, Oliver Cowdery e outros autores Naquela conhecidos. época, analisaram segmentos de 5.000 palavras usando um Como computador e mostra o diversos gráfico, estudos. há uma clara distinção, especialmente ao comparar Solomon Spaulding a Nefe e Alma. Esse é um dos que foram apontados como possíveis autores do livro por ter A escrito algo tecnologia de semelhante. estilometria evoluiu a ponto de já não precisarmos de amostras de 5.000 palavras para realizar comparações. Um supercomputador tem a capacidade de realmente distinguir entre diferentes autores usando apenas algumas centenas de palavras. Isso significa que os estudos mais recentes conseguem identificar pelo menos 27, possivelmente até 28, autores distintos no livro de Mórmon. E quanto às cartas? As cartas, sim, algumas dessas cartas. De Moroni para Amoron? Especialmente no livro de Alma, há uma diversidade de autores. A partir deste ponto, começaremos a ter relatos de Elamã, que se estendem por 3 capítulos. E como você disse, há outras cartas escritas, como a de Moroni para Paorã. Eles trocam algumas, mas só lembramos da raiva de Moroni e das respostas calmas de Paorã. Nelas é possível observar diferenças verbais muito claras e bem distintas, quase como uma impressão digital. As impressões digitais são todas diferentes. As diferenças podem parecer pequenas, por isso, ao ler o livro de Alma, observe as mudanças de voz ou autor. Elas sinalizam transições de perspectiva e Vamos começar o estilo. 45, versículo 1. Fiquei muito comovida com o fato de comemorarem sua vitória jejuando, orando e adorando. Sim, é muito interessante o fato de eles estarem tão contentes por terem sido libertados, e, obviamente, foi uma libertação divina milagrosa. E o texto diz que eles renderam graças ao Senhor seu Deus. Sim, jejuaram e oraram muito. E adoraram a Deus com grande alegria. Aqui, a alegria pode se referir ao tipo de celebração e ao brado de hosana, e não apenas se sentir feliz, devido ao jejum. Eles queriam se apresentar diante de Deus em um estado puro. E quando você jejua, você se priva de alimentos que você normalmente comeria. Mas nesse processo, você reconhece ainda mais a sua dependência de Deus. Era assim que eles abordavam a guerra, e isso foi enfatizado pelo autor. A ênfase não foi sobre a batalha, mas a intervenção de Deus. Nos versículos de 9 a 14, passamos para a profecia de Alma sobre a extinção dos nefitas. Então, antes dessa fala de Alma, ele perguntou a Elamã: crês em Jesus Cristo, aquele que há de vir? E ele respondeu: sim, creio em todas as palavras que disseste. Então Alma lhe disse: bendito és tu, e o Senhor far-te-á prosperar nesta terra. Ele sabia que a profecia Que dizia Cristo viria 600 600 anos, anos depois que Leí deixasse desde Jerusalém. aquela época. Aham. E agora ele diz: eis que vejo, segundo o Espírito de revelação que está em mim, que 400 anos depois do aparecimento de Jesus Cristo a este povo, os nefitas, eles degenerarão, caindo na incredulidade. Portanto, Jesus não virá para que tudo aconteça de imediato. O dia milenar ainda está por vir. Ele está informando que há uma profecia de 600 anos sobre a vinda de Jesus. 400 anos após a vinda de Jesus somaria um período completo de 1000 anos. E nesse ponto, os nefitas se A extinguiriam na extinção também foi incredulidade. mencionada. Isso mesmo. E os 400 anos. São 20 vezes 20. E no calendário maia, um tum equivale a 20 anos. Portanto, isso equivaleria a 20 tuns. E faz sentido. Nossa medida de tempo usa séculos e décadas, mas o comum para eles era usar ciclos de Alma 20 partiu, anos. mas não sabemos exatamente para onde ele foi. Ele partiu de Zaraenla. Acho que é outro ponto interessante, mas precisamos voltar ao manuscrito original do livro de Mórmon para vê-lo. No versículo 22 do capítulo 45, há uma caligrafia diferente. Até aqui, todo o texto foi escrito por Oliver Cowdery, mas essas 28 palavras finais foram escritas na caligrafia de Joseph Smith.
Isso indica que Joseph assumiu a tarefa de escriba por um momento. Não sabemos o contexto ou detalhes, mas é o único caso conhecido no livro de Mórmon e é o único trecho do manuscrito original que ainda existe. Então, será que Oliver precisava fazer uma pausa? É possível. E pode ser que Joseph tivesse acabado de ver e ler as palavras que precisavam ser escritas. E ele queria continuar. Oliver diz, com licença, eu já volto. E Joseph diz, deixe a pena comigo. E ele mesmo escreveu essas palavras. Sim, em todas as cidades de toda a terra pertencente ao povo de Nefe. E aconteceu que nomearam sacerdotes e mestres por toda aquela É terra. bem interessante que foram essas palavras. O evangelho continuou a ser ensinado e a vida seguiu seu curso durante esses períodos. Era crucial que eles mantivessem seu Eu relacionamento com acredito que Deus. Joseph Smith reconheceu a importância do sacerdócio que ele restaurou. Agora, o sacerdócio ainda não havia sido restaurado a ele. Isso viria um pouco depois, quando estavam traduzindo o terceiro Nefe. Mas ele já compreendia a importância de ter sacerdotes e mestres. E acho que quando ele viu isso, talvez ele tenha dito: não quero Isso perder é isso. relevante porque vem de um período em que o sacerdócio era negligenciado. Os puritanos e os protestantes não buscavam o sacerdócio, no entanto, Joseph Smith está sendo apresentado, linha após linha, a essa necessidade do poder de Deus. Portanto, no capítulo 46, temos agora uma guerra civil, que é liderada por Amalequias e Moroni. Precisa agora reunir pessoas fiéis. E ele faz isso levantando em um mastro a túnica que ele estava usando. Ele pega a sua túnica, rasga-a e escreve nela essas palavras que vimos anteriormente, os propósitos e as razões pelas quais estão lutando. E as pessoas, então, correm, e você pode se perguntar: por que eles viriam correndo só porque Moroni colocou um poste lá em cima? Porque eles vêm com suas armas. Estão prontos para a batalha. Há um pequeno relato interessante de um acadêmico católico chamado Roland Devaux, que passou muito tempo em Israel logo após a Segunda Guerra Mundial e permaneceu por lá estudando a cultura. E ele e algumas outras pessoas estavam fazendo um levantamento topográfico, fazendo um piquete de observação e medindo a altura de algumas colinas e marcos da região, porque isso nunca havia sido feito antes. E quando chegaram ao topo da colina e colocaram o piquete de observação, de repente, na aldeia lá embaixo, todos os homens vieram correndo para o topo da colina com suas espadas e armas. Nossa! No começo, eles ficaram chocados, dizendo: somos amigos, não nos ataque. E eles disseram: não, não, onde está a batalha? Então isso era um sinal de batalha. Colocando o piquete, colocando o mastro. Ou uma bandeira, como chamaríamos agora. Sim, e os romanos, é claro, também usavam esses comandos para se reunirem em torno do mastro. Cada século tem seu próprio mastro. Assim, Moroni utilizou algo que aparentemente era conhecido por todos os soldados naquela época. E não era um exército profissional. Não, não, não! Eram as pessoas que viviam naquele local. E como você os chamaria para a guerra? O capitão Moroni levanta o mastro e as palavras estão aqui. O versículo 12 diz: em lembrança de nosso Deus, nossa religião e nossa liberdade e nossa paz, nossas esposas e nossos filhos. E ele prende na ponta do mastro. Portanto, o motivo pelo qual eles estão lutando é, obviamente, sua liberdade religiosa. E essa passagem em Alma 46 é usada hoje, pela igreja e por nossos líderes. O presidente Oaks, especialmente, falou internacionalmente sobre a liberdade religiosa e a importância de usar todos os nossos recursos para fortalecer e defender nosso direito de adorar da maneira que quisermos. Moroni sabia que se esses dissidentes vencessem, o templo de Zaraenla seria dissolvido. Os sacerdotes e mestres daquela área não teriam autoridade para continuar a pregar o que estavam fazendo. Os convênios não seriam cumpridos. E era uma questão crucial.
Assim como eles lutaram e se opuseram, nós também lutamos. E deram o nome de Estandarte da Liberdade. Ele incluiu, além da liberdade, a luta por suas famílias, Jack. Suas esposas e seus filhos. Eles estão lutando para proteger suas famílias. Acho que isso é importante. O que você disse, novamente, é a motivação. O que realmente importa aqui? Deus e a família. Eles não estão lutando por seus negócios, não estão lutando pelo comércio internacional. Não, sequer estavam lutando ofensivamente. Era uma guerra defensiva para proteger suas famílias e sua religião. Moroni então fala a todas as pessoas que estão lá. No versículo 18: Certamente Deus não permitirá que nós, que somos desprezados por tomar sobre nós o nome de Cristo, sejamos pisados e destruídos, até provocarmos isso com nossas próprias O que você mais transgressões. gostou no capítulo 46, Jack? Bem, eu gosto das palavras do versículo 20. Os que desejarem defender este estandarte na terra, aproximem-se na força do Senhor e façam convênio de que defenderão seus direitos e sua religião. E todo o povo se apresentou. E o que eles dizem no versículo 22? Fazemos convênio com nosso Deus de que seremos destruídos, assim como o foram nossos irmãos da terra do norte, ou seja, os Jareditas. Sim, ele pode nos lançar aos pés de nossos inimigos, assim como nós lançamos nossas vestes aos teus pés para serem pisadas, se cairmos em transgressão. Naquele momento, o que aconteceu foi que eles tiraram suas vestes e pisaram nelas. E isso foi um símbolo de que isso aconteceria com eles se não cumprissem esse convênio. Agora, há um livro que permitam-me mencionar, porque é muito pertinente a quase tudo o que estamos dizendo e encontrando nesses capítulos, chama-se Warfare in the Book of Mormon, Guerra no Livro de Mormon. E esse livro foi publicado nos anos 90. Portanto, foi há um tempo. E nele há muitos detalhes extremamente interessantes sobre como eram travadas as guerras na antiguidade. Ele aborda coisas como a organização das tropas, suas armas, fortificações, o momento da guerra, a ideologia da guerra e o papel de Deus na guerra. Fiquei fascinada ao ler nesse texto que o estandarte da liberdade foi usado 11 vezes para reunir o povo. Eu tinha uma ideia, mais ou menos, mas foi muito mais do que eu imaginava, até ter dado uma olhada nessa O que acho compilação. interessante aqui é que, de fato, temos na cultura hitita vários exemplos de juramentos feitos por soldados. E sabemos que Urias, o hitita, estava no exército do rei Davi. Ele era um de seus homens mais fortes. Sim, e talvez eles usassem esse mesmo padrão. E quero ler para você 2 textos que nos mostraram o que os hititas faziam para colocar seus soldados sob juramento. Untavam as mãos com cera e gordura de carneiro e sobre uma chama proferiam: Assim como a cera derrete e a gordura do carneiro se dissolve, que aquele que quebrar os juramentos e desonrar o rei dos hititas seja reduzido à cera que derrete e se dissolva como a gordura. E os homens em coro solene proclamam: Que assim seja. Jack, parece que estão usando um padrão. Que mostrar outro juramento para você, porque não é apenas o comandante-chefe quem o fazia. Também era uma atribuição religiosa. E o próximo texto, que vem de uma tábua hitita, diz que ele, quem estava no ofício de sacerdote, lhes apresentava que não sabemos o que é, mas é apresentado à língua, e diante de seus olhos ele a joga no chão. Era o texto que assinavam e lançavam ao chão. Muito provavelmente era uma tábua de argila. Eles a jogavam no chão e a pisoteavam, e declaravam: Aquele que quebrar estes juramentos, que o povo hitita venha e pisoteie sua cidade, tal qual pisoteamos esta tábua, ou seja, sua casa, sua família e seu povo. O que acabamos de ler é muito parecido com o juramento de Moroni no capítulo 46. Este é apenas um exemplo, entre páginas e páginas repletas de detalhes fascinantes sobre a guerra antiga, que revelarão muitos pontos importantes. Assim, o capítulo 46
encerra com uma escaramuça em que Amalequias, que era zoramita, e que estava atacando a Zaraenla, mas foi derrotado rapidamente. A lealdade demonstrada pelos soldados nefitas e suas reações foram verdadeiramente impressionantes. E Amalequias foi embora. E assim chegamos ao capítulo 47. Por meio de astúcia e assassinatos, Amalequias alcança uma virada rápida. O capítulo 47 narra como ele ascendeu ao trono dos Lamanitas. O primeiro versículo relata que ele se foi à terra de Nefe entre os Lamanitas e incitou-os a se enfurecerem contra os nefitas. No entanto, o mais intrigante é que os Lamanitas não desejavam quebrar o convênio. Então ele diz: vamos forçá-los a pegarem armas, vamos obrigá-los a lutar. Mas os Lamanitas não estavam dispostos e essa resistência provocou uma divisão. Temos um grupo que afirma: não quebraremos nosso juramento. Os dissidentes dos Lamanitas, sob a liderança de Leonte. Ele leva alguns seguidores consigo, enquanto o rei dos Lamanitas e Amalequias tentam, por meio de fraude, incitar seu povo a se mobilizar E, novamente para naturalmente, batalhar. a terra de Nefe foi o local onde os 4 filhos de Mosias tiveram grande sucesso em seu trabalho missionário. Portanto, havia pessoas justas entre os Lamanitas. É importante recordar o que mencionamos sobre como esses capítulos auxiliarão os Lamanitas e seus descendentes a compreenderem que eram justos e que o Senhor os abençoou. Um exemplo disso ocorre quando um zoramita chega e agora tenta mobilizar forças para seu benefício pessoal. E os Lamanitas resistem a isso. Mas infelizmente Leonte, depois que Amalequias tentou, por meio de fraude, conquistar o coração do povo, ele o envenenou e o matou para ter um grupo maior. E depois, é claro, ele organiza a morte do próprio rei, para que ele se tornasse o rei. Eu adoro a declaração da rainha. Vejamos os versículos 32 a 35. A rainha respondeu a Amalequias, solicitando-lhe que poupasse o povo. Admiro que ela teve a coragem de se levantar e expressar sua opinião. Embora eu não conheça bem a dinâmica entre homens e mulheres naquela época, parece que ela não teve muita opção além de recebê-lo. Assim, ela implora pela proteção de seu povo. E ela poderia ter sido morta. Claro, sim. Mas por que você acha que Amalequias não a mata? Ele está enganado a todos, queria conquistar o povo. E assim, ele acaba forçando ela a se casar com ele. Ele a toma como O rainha. que ele diz ao povo sobre a morte do rei? Bem, essa é a parte maluca. Ele pede ao servo que o apunhalou que venha e diga à rainha que foram os servos do rei, não o servo dele. Correto. Então, novamente, a fraude foi perpetrada. De uma forma muito desonesta. Mas a rainha, ela, pelo menos no início, teria presumido que Amalequias era uma pessoa amigável e ele ofereceu uma aliança a ela. E ele finge defender o marido dela, o rei anterior. Ele finge estar de luto. Naquele mundo, uma rainha precisaria de um rei. Portanto, com essa oferta, você pode ver por que teria sido razoável que ela aceitasse o casamento. Lemos sobre esses dissidentes no 36. E diz que, pouco depois de sua dissensão, se tornaram mais duros e impenitentes e mais selvagens, iníquos e ferozes que os lamanitas, esquecendo-se por completo do Senhor seu Deus. E isso se torna o tema do restante dos capítulos de guerra. Também foi destacado anteriormente que se tivemos o Espírito de Deus em nossa vida e nos foi ensinada a verdade e ainda assim decidimos deixá-la, será bem mais difícil. Satanás tem muita força. E volto a falar do que Leí chamou de oposição em todas as coisas. Não sei exatamente por que isso acontece, mas o autor quis enfatizar isso aqui. Assim, no capítulo 48, temos Amalequias, o zoramita, com suas forças lamanitas, e ele decide que agora é sua vez de tomar Zaraenla. E assim ele lança um ataque surpresa em Zaraenla. E ele avança. Na verdade, ele não foi. Ele enviou seus capitães. Ele fica para trás, acho que para fazer as pazes com a rainha ou algo assim. Mas a guerra ainda é dele. É ele É isso quem os mesmo, está enviando. é a guerra dele, mas ele não é um soldado treinado.
Mas ele participar e está sempre no meio, é claro, como líder da retaguarda, ou às vezes ele vai até lá depois. Sim, mas não nesta guerra. Ele perdeu a última e não vai participar E o desta capitão vez. Moroni defenderá Zaraenla. E é a fé de Moroni em Cristo que permitirá que ele vença. E no capítulo 48, versículo 13, temos outro uso da palavra Cristo, dizendo que Moroni, ele era um homem firme na fé em Cristo e havia prestado juramento de defender seu povo. Portanto, como líder, sabemos quais são seus motivos. Agora, o capítulo 49 começa com um pequeno à parte, onde no sul, na terra de Zaraenla, havia a cidade de Amonia. E ela era um lugar importante e estratégico. Os neoritas tinham ido para lá, e era uma espécie de ponto médio entre os lamanitas e os nefitas. Portanto, faria sentido que os nefitas quisessem ter certeza de que os lamanitas não poderiam tomar aquele lugar. Agora, a cidade de Amonia havia sido destruída. E no capítulo 16 de Alma, ele nos diz que isso aconteceu no 11º ano em que os juízes governaram. E agora estamos no 19º. E há apenas alguns lugares em todo o livro de Mórmon onde temos dia, mês e ano para um determinado evento? Eu os contei. Há 10. Mas aqui no capítulo 49, versículo 1, está escrito: E aconteceu então que no 11º mês do 19º ano, no 10º dia do mês. Temos E uma agora data estamos no exata. 19º ano. Portanto, esqueça os meses e os dias. Isso é importante para eles. Eles querem que saibamos que é exato. Já se passaram mais de 7 anos. Por que isso é significativo? Sabemos por alguns textos antigos que quando uma cidade tem mortos e eles não são enterrados adequadamente, e você se lembra que em Amonia eles amontoaram todos os corpos em uma grande pilha e foram embora. Isso foi chamado de algo como... A desolação dos neoritas. É isso mesmo A sim. terra estava contaminada com a impureza dos cadáveres. E novamente, sob a lei de Moisés, Foram 7 anos. houve um período de purificação de 7 anos. Muito bom. E temos alguns casos. Um deles foi na ilha de Chipre, onde uma cidade havia sido destruída. E depois de 7 anos, uma proclamação dizia que as pessoas poderiam voltar para aquela área se quisessem. E é isso que vemos aqui no livro de Mórmon. Essas regras antigas sendo cumpridas bem aqui no capítulo 49. Eles queriam Uau. chamar a atenção para isso. E não se trata apenas do fato de que foram 8 anos, mas precisamente. Exatamente. Nesse meio tempo, Amalequias fez um juramento de beber o sangue de Moroni, certo? Isso está no capítulo 49, versículo 27. Agora, que tipo de juramento é esse? É claro que ele quer matar Moroni. Ele ficou realmente furioso. Moroni derrotou seu esforço para tentar conquistar Zaraenla. Mas esse juramento que Amalequias está fazendo, e não se bebe sangue, isso não é kosher. De acordo com a lei mosaica, não se pode beber sequer uma gota de sangue. E assim, dizendo que beberá o sangue de Moroni. Isso é tanto uma ameaça à lei de Moisés quanto à religião do povo, como você pode imaginar. Portanto, achei que valia a pena fazer uma rápida observação. Enquanto isso, no capítulo 50, Temos períodos de paz, 4 anos. durante esses 5 anos, do 20º ao 24º ano do governo de juízes, todos estão se preparando, estão reconstruindo Amonia. Eles enriqueceram, diz o texto. Eles constroem cidades, as cidades de Moroni, Arão e Néfia. Os fiéis foram libertados. E no capítulo 50, versículo 23 diz: Nunca houve época mais feliz. E acho que isso se deve, em parte, ao fato das pessoas se sentirem seguras. Elas não estavam constantemente sob o medo da morte. Ele descreve algumas dessas medidas. Começa no capítulo 50, versículo 1. Moroni não suspendeu seus preparativos, levantando montes de terra ao redor de todas as cidades. E no alto desses montes de terra fez com que fossem colocadas vigas, da altura de um homem. Então, ele constrói torres. O que acho particularmente interessante é que acabei de ler na última edição da National Geographic
Um relato que fizeram estudos usando a tecnologia LIDAR na América Central de 2018 a 2020 e recentemente concluíram outra fase desses estudos em 2024. Foi publicado que essas cidades, suficientemente próximas para serem vistas uma da outra em um dia de viagem, têm enormes montes ao redor e são acessíveis apenas por uma passagem. Os arqueólogos também descobriram um fosso ao escavar esses montes. Esses achados parecem corresponder aos esforços de Moroni e estão sendo analisados no contexto arqueológico, com pesquisadores tentando datá-los no primeiro século a.C. No livro Charting the Book of Mormon, há uma tabela que lista todos os períodos de fortificação na arqueologia mesoamericana. Em alguns séculos, observa-se pouca atividade de fortificação, mas no primeiro século antes de Cristo, esse período é um dos mais significativos em termos de presença de fortificações. Já nos séculos 3 e 4, durante o período de Moroni, observa-se um aumento significativo no número de fortificações. Não esse capitão Moroni, o que vem depois da destruição dos Portanto, lamanitas. o registro arqueológico, quando se observa a época da construção dessas fortificações, corresponde muito bem aos períodos do livro de Mormon em que a guerra intensa... Mais evidências. Bem, como eles estão fazendo toda essa fortificação, os lamanitas, é claro, sob a liderança de Amalequias, estão planejando uma grande campanha. E ele virá com tudo, porque ele queria beber o sangue de Moroni. Ou eles se equiparam, se preparam, assim como os nefitas se preparam para a defesa, os lamanitas estavam se preparando. De fato, o versículo 19 e 20 fala sobre o propósito desses capítulos de guerra para mostrar a mão de Deus. E ele cita Lei ao fazer isso, uma dessas novas cidades. Na costa do Mar do Leste estava a cidade de Lei, e fica ao lado de outra cidade, Morianton. Mas Morianton, infelizmente, acha que o povo de Lei está um pouco próximo demais. Queriam mais propriedades. Assim, há uma pequena disputa entre esses dois vizinhos. Essas duas novas cidades nefitas estão lutando uma contra a outra. Bem, infelizmente, Morianton é um homem perverso. Ele fica furioso, agride sua pobre serva. Ela corre e conta ao povo de Moroni e pede para impedir outra. Guerra civil entre os nefitas. Eles estavam brigando uns com os outros. Isso é interrompido ao mesmo tempo em que Zeraemna está se preparando para a batalha dos lamanitas com os lamanitas. E Moroni enviará tropas para impedi-los. E agora ele os está enviando para o nordeste. E Teancum, o líder, é a primeira vez que ouvimos falar de Teancum. Mas ele entra por uma passagem estreita junto ao mar. E isso leva a terra em direção ao norte e ele consegue matar Morianton. E assim, é interessante que veremos Teancum. Ele matará 3 pessoas dessa forma, em um combate individual de algum tipo. E com isso, a paz é restaurada lá. Só que temos uma mudança de governo novamente. É isso mesmo, Nefia morre. Sim, e então seu filho Paurã. é votado pelo povo. É um sistema de juízes muito diferente do nosso. É mais parecido com o do Velho Testamento, não é? Onde os juízes geralmente são vitalícios e muitas vezes vêm de certas Mas a voz famílias. do povo os sustenta e, portanto, é preciso obter a confirmação disso. Mas quando temos uma mudança política, geralmente temos conflitos. As pessoas ficam chateadas. Quando não querem, não ficam muito felizes, nem sempre todos estão satisfeitos É com o quase sempre resultado. o que acontece quando há uma mudança de governo. Há um momento de oportunidade, seja uma iniciativa política ou militar, especialmente no mundo antigo, quando o novo rei ainda não está plenamente familiarizado com suas funções, representa um ponto vulnerável. E é exatamente isso que ocorre aqui quando os lamanitas começam a atacar. Nos capítulos 21 e 22, testemunhamos o início da Segunda Guerra Amalequita. Essa guerra amalequita durou 7 anos e vamos abordá-la de uma vez só. Por isso, discutiremos esses 2 capítulos no próximo vídeo. Não perca! Veremos a força que a mão de Deus pode manifestar quando nos empenhamos em Ao realizar sua obra. examinarmos esses capítulos, aprendemos valiosas lições pessoais sobre lealdade e fidelidade a Deus. Fortalecemos a crença em Cristo e reconhecer sua presença nos detalhes de nossas vidas.
Em tudo isso, temos a responsabilidade de nos preparar. Moroni realmente se preparou. Seus preparativos incluíam não apenas a construção de fortificações, mas o fornecimento de armaduras. Ele equipou seus soldados com armas e armaduras projetadas para garantir o sucesso. Sabe, Jack, acho que ele foi inspirado a fazer isso. Tanto Moroni quanto Mormon afirmam que tudo o que é bom vem de Deus. Acho que Moroni é realmente inspirado por Deus em seus esforços para fazer isso. E Hugh Nibley disse: Moroni não era convencional. E é verdade. Ele não usou estratégias convencionais. O próprio Nibley, é claro, sabia muito sobre estratégias militares e disse que todos os gênios militares não são convencionais. Portanto, já nos foi dito o suficiente aqui que Mormon reconhece não apenas a inspiração que, é claro, está motivando Moroni, mas ele também está usando todos os talentos que pode. E se prepara. Ele se prepara com antecedência, e eu gostaria de testemunhar a importância da preparação em nossa própria vida. Que se não nos prepararmos, se não se preparar, você se prepara para fracassar. Como um pequeno e agradável quiasmo, fomos abençoados. Com roteiros de vida, temos o plano de salvação. E ao nos prepararmos para enfrentar os problemas que inevitavelmente virão, haverá dificuldades. Basta perguntar a Moroni. Esses nefitas sabiam que a vida não era simples. Mas como estavam preparados? E tinham fé em Jesus Cristo. Eles prevaleceram. E testifico que essa é a fórmula para nós hoje também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.